Esse final de semana eu dei uma palestra sobre meditação e mediunidade. E depois uma querida amiga minha, Cibele, um abraço pra você, Cibele, me mandou uma pergunta que eu falei, preciso gravar um vídeo. Então é isso, o tema do nosso vídeo foi dado por essa minha amiga e o assunto de hoje é karma. Pois bem, então pra gente começar indo direto ao assunto, vamos começar rodando o áudio da Cibele. Yuri, querido, tudo bem? Mais uma vez adorei sua palestra, você é uma grande fonte de inspiração para mim, para aquilo que eu estou buscando hoje em dia, de evolução espiritual e principalmente pensar que é possível, né? E aí me veio uma dúvida, eu queria saber... alinhado àquilo que eu venho escutando, que eu venho aprendendo, o que seria então o karma? A partir do momento que a gente se eleva e que a gente vai buscar essas outras esferas, essas outras consciências, né? E vai acessando essas outras esferas, o que acontece com o karma? Ele deixa de existir? Porque ele existe como se fosse uma sentença nossa, né? Que a gente tem que passar por. Mas aí, nesse caso, esse karma, quando a gente consegue entrar no estado de meditação e superar tudo, essas esferas mais baixas, o que acontece com o karma? Muita karma nessa hora, né, meu amigo? Um beijo. Tchau. Bom, o contexto era o seguinte, eu estava falando de meditação, estava falando dos estados profundos, transpessoais que a gente atinge em meditação, chamados de Samadhi, Satori, Nirvana, supraconsciência, etc e tal, esse negócio todo, só que não é o tema desse vídeo, e ela pergunta... Ok, mas quando a gente consegue se autoconhecer e ir nessas esferas e sentir, vivenciar a unidade, a conexão com tudo que existe, etc e tal, o que acontece com o karma no meio dessa história? E é muito bacana essa pergunta, mas muito bacana porque a gente tem que se autoavaliar como cultura, como sociedade. Hoje a gente fala em karma, em lei de causa e efeito, ação e reação, no contexto espiritual, independente da tua religião, mas no fundo, nós ainda temos aqui instalado no nosso HD um vírus terrível de ser retirado, que é a velha ideia de punição divina, de castigo divino. Entenda o seguinte, essa ideia de castigo, de punição divina é uma ideia atrasada, arcaica, idiota, que era usada pelas instituições religiosas para dominar a mente das pessoas por meio do medo. Só. Nenhum grande mestre espiritual de nenhuma religião falou que Deus quer te dar porrada. Nenhum. O que acontece? Essa ideia ela é ainda muito forte no nosso meio coletivo de mentalidade, de ideologia, de religiosidade. Então aparece um conceito como karma, por mais que a gente mude a palavra, o discurso, no fundo a gente associa essa ideia de punição. Karma como algo ruim. Mas olha, o que significa karma do sânscrito? Simplesmente ação. Ação com o sentido implícito de reação contido ali. Simplesmente, eu planto, aquilo nasce. O que eu vou fazer com aquilo depois? Só isso. Nem bom, nem mal. E eu vou dividir aqui com vocês, então, algo muito libertador que eu aprendi e quero compartilhar isso com você. E você vai ver como é uma visão extremamente libertadora. O karma é apenas um mecanismo do universo para que ele se mantenha em equilíbrio. Um mecanismo de equilíbrio entre causas e efeitos. Só isso. Não é nada pessoal com ninguém. Apenas um mecanismo de equilíbrio que permite que o universo funcione da forma que ele funciona, que a vida funcione da forma que ela funciona e só isso. Então presta atenção. Olha a sacada, que legal isso. Que libertador. A lei do karma vai dizer o seguinte, ó. Imagine uma bolinha de tênis aqui, tá? Eu tô segurando uma bolinha de tênis. Eu pego essa bolinha de tênis e jogo ela na parede. O karma vai me dizer apenas que a bolinha vai até a parede, bate na parede e ela volta. Só isso. Não significa necessariamente que a bolinha tem que bater na parede, voltar e acertar o quê?
acertar o meu nariz. Lógico, se eu estiver parado no mesmo lugar, se eu estiver esperando que aquilo aconteça, se eu acreditar que aquilo tem que acontecer, vai acontecer. Mas entenda o seguinte, o karma não quer te punir. O karma só vai dizer que a bolinha vai, bate e volta. Não quer dizer que ela vai, não quer dizer que ela vai, bate, volta e te acerta. A questão é, se eu não tiver mais naquele lugar, ela não tem que me acertar. Mas agora, se eu estiver parado no mesmo lugar em que eu estava quando eu atirei a bolinha, não crescer, não ressignificar a minha vida, eu ficar repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros de sempre, e não sair, não mudar de lugar, aí a bolinha me acerta, mas é culpa minha, o karma não quer me punir, eu que tô parado. Lembra, o karma só vai dizer que a bolinha volta. Somos nós que determinamos se ela nos acerta ou não. E aqui vem a grande chave. O meu agora determina o meu agora. O meu momento presente é muito mais importante, inclusive, do que o meu passado. Porque o meu passado vai apenas dizer que eu atirei a bolinha vai voltar. Mas o que eu fizer no meu agora vai ser transformador na minha vida, porque a atitude que eu tiver no meu agora ressignifica aquele rastro energético que vem na minha direção como consequência das ações que eu plantei. Isso significa que no meu agora, quando a bolinha vier, eu posso estar consciente e escolher desviar da bolinha, rebater a bolinha, pegar a bolinha e brincar com a bolinha, ou simplesmente, se a minha atitude, minha energia, minha consciência já estiver em outro nível, em outro padrão, em outro patamar, eu simplesmente vou estar muito longe daquele lugar em que eu estava quando eu atirei a bolinha. Todo momento presente é determinante. Em todo agora eu estou criando uma ação nova, ressignificando minha vida, um karma novo. Mas lógico, se eu tiver uma crença limitadora e destrutiva que diz que a única forma de eu aprender é a bolinha bater e acertar o meu nariz, se eu aprendi isso, se eu não questionei isso, se eu acho que o universo existe para me dar porrada, se eu acho que eu tô aqui para sofrer, lembre-se, a minha consciência, os meus sentimentos, os meus pensamentos determinam, criam a minha realidade. Então, se eu afirmo isso, que eu só vou aprender pela dor, é muito provável que eu vá aprender pela dor, simplesmente porque eu determinei que fosse assim. Mas não existe nenhum interesse da parte do universo, da vida, de Deus, o nome que você quiser, de dar porrada em você. O interesse do universo em você, como uma manifestação consciente do próprio universo, é que você cresça, que você evolua, que você se integre à abundância, à perfeição de tudo que existe. Então o interesse é de crescimento e não de porrada. A porrada é fruto da mentalidade humana. O ser humano pensa assim. A gente começa a achar que o universo também pensa assim. Mas não, o karma só diz que a bolinha bate na parede e a bolinha volta. O que eu fizer no meu agora, quando a bolinha estiver voltando, para ressignificar minhas atitudes, minha vida, tudo determina se o meu nariz sangra ou se eu vou estar sorrindo num lugar bem longe dali. Isso é libertador. Muito bem, se você gostou, peço para você deixar aquele joinha incentivador do nosso trabalho. Se você sentir no coração, se inscreva no nosso canal para acompanhar nosso conteúdo. Fica na paz. Vou te dizer uma coisa, em relação à culpa com o passado, vem cá comigo. Vem cá comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, ó. You shall not stress. Brilha a sua luz, um abraço do tamanho do sol.